Se o petróleo vai para $150, não é só o Bitcoin que vai subir, é a inflação também que vai voltar. E se a inflação voltar, o Fed não corta as taxas de juros. E se o Fed não corta as taxas de juros, o mercado de risco sofre e sofre muito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E se o ouro já estiver precificando isso tudo? E se o Bitcoin ainda não entendeu a jogada? Hoje, o vídeo não vai ser sobre hype, é sobre risco sistêmico. E se você opera Bitcoin sem olhar para o petróleo hoje, você está operando metade do mercado somente. Fica aqui com a gente até o final, pessoal. É isso aí, hoje com meu amigo Marcelo aqui. Fala, meu querido, tudo bem? Fala, Thiago. Tudo certo, meu velho? Tudo beleza, tudo beleza. Vamos cair direto aqui pro que interessa, né? Essa guerra que tá estourando, pipocando, que começou nesse sábado agora, né, entre os Estados Unidos e o Irã. Hoje, só nas últimas 24 horas, a resposta do Irã foram 170 mísseis balísticos em 24 horas, 14 países impactados, base dos Estados Unidos no Catar atingida, bases da OTAN envolvidas, Estreito de Hormuz ameaçado, 20% do nosso petróleo global passa por ali, pessoal. E isso não é um conflito regional, é um risco sistêmico que está afetando o mercado. Agora, olha aqui o que está acontecendo no resto do mercado, né? A gente vê que o óleo e o gás na Inglaterra subiu 23%, o óleo subiu 8%, o ouro 2%, e S&P 500, algumas equities estão caindo. E quando a energia sobe e bolsa cai, o mercado está se preparando para uma grande incerteza, não é isso? E a gente vai ver essa incerteza aqui, que mostra, né, os 33 quilômetros nos quais são os mais importantes para o mercado de petróleo internacional. Esses 33 quilômetros separam o mundo de um choque de ofertas enorme. 17 milhões de barris passam por aí por dia, tá, pessoal? Nesse Estreito de Hormuz aqui, ó, que tá mostrando aqui no videozinho. Agora, se você entender um pouquinho o que está acontecendo, né, nesse estreito, que é muito importante, né? A gente vem direto aqui para a notícia do Cabicileta, né, que vai ser a próxima que eu vou mostrar para vocês. Vou deixar esse vídeo rolando um pouquinho mais. Que o Cabice está dizendo, né, que ele não tá afirmando que o mercado a partir de agora vai cair pesadamente porque a gente está entrando numa guerra. Ele está, na verdade, só informando que o mercado já precificou uma grande parte do risco. Se você observar, né, a gente tem esse Geopolitical Risk Premium, é um indicador que mostra uma tensão global. E o preço já está subindo antes dessa catástrofe acontecer. Essa notícia aqui do Cabicileta, né? Antes da catástrofe acontecer, o óleo já subiu 20% em 6 semanas. O ouro já subiu 13% no mês de fevereiro. A pergunta central aqui agora é: isso já é o suficiente para o mercado começar a derreter? Ou o mercado ainda não precificou o pior cenário? Ou então a gente vai ter uma subidinha maior para depois uma queda, né? Se o canal de Hormuz fechar mesmo por semanas, o óleo pode passar de $100, o CPI vai vir para 5%, o Fed vai com certeza travar as taxas de juros, e com juros altos muito mais tempo, a bolsa vai sofrer diretamente. E isso não é sobre só o Irã, é sobre inflação estrutural voltar para dentro do mercado. E se o petróleo é o gatilho, o ouro é o termômetro, né? E você observar, em 2008, na crise imobiliária, o ouro subiu. Na crise da pandemia do Covid, o ouro também subiu. E agora, talvez nessa terceira guerra mundial, o ouro rompe máximas históricas, né? Agora entra a teoria. Ouro sobe quando o sistema financeiro treme, moeda perde a confiança, a guerra se prolonga, a inflação se desancora. Mas existe uma diferença. Em 2008, o ouro subiu em uma crise financeira. E em 2020, ele subiu com estímulo monetário, claro. Agora, está subindo com guerra, petróleo, possível choque de oferta, dívida global recorde. O ouro não está só reagindo, o ouro está se antecipando. Agora gera uma grande curiosidade da minha parte aqui, da equipe da Crypto Club. E se isso não for só uma alta comum? E se for uma reprecificação estrutural do risco global? A pergunta agora é para vocês, pessoal. O que vocês acham? Que isso é só uma guerra ou é um reset do risco? Fica aí, deixa aí no comentário pra gente. Né, pessoal? Mas enquanto o ouro sobe, o Bitcoin não está acompanhando. A gente vai ver isso aqui com o terceiro pior Q1 desde 2013. E isso realmente é muito negativo.
E o que o Ash Crypto está falando aqui nessa notícia é que a gente está no 5º mês no vermelho. E sim, historicamente marcou um momento de fundo. Mas agora entra uma questão de maturidade. Só que o histórico não é uma garantia. O Benjamin Cowell, por exemplo, ele está falando, né, uma coisa muito importante para mim aqui nesse gráfico, que em 2022 tivemos um bounce em março, certo? Uma lower high. Depois caiu mais. Então, o macro está pior, a liquidez está menor, o Fed ainda está restritivo e as notícias bullish estão dentro de uma estrutura muito fraca. E enquanto notícia e gráfico divergem, eu escolho o gráfico. E se o Bitcoin fosse realmente forte, ele já estaria rompendo todas as resistências, como aconteceu hoje, mas com muito mais força, quebrando essa barreira dos 70 mil, como a gente vem falando desde a semana passada. Mas ele está preso em uma zona de decisão. E eu posso te explicar isso com um dos motivos, que é a força vendedora. A BlackRock vem despejando bilhões de dólares em vendas de Bitcoin, certo? Nesses últimos 6 dias. Mas observa aqui, nessas 3 últimas vendas, né? Foram bem sistemáticas, certo? Em menos de 2 horas, eles conseguiram eliminar hoje quase 100 milhões de dólares em Bitcoin. Isso é muito alto, pessoal, para um dia só, certo? Mas vamos lá, vamos para a semana. O que a gente tem nessa semana aqui, né? A gente tem a abertura do mercado americano, que já deu esse pump maravilhoso, que o Marcelo vai falar um pouco aí, depois do gráfico do Bitcoin. A gente vai ter o Fed injetando dinheiro amanhã, mais de 8 bilhões de dólares. Na quarta-feira a gente tem o estoque do petróleo, né? O earnings do petróleo desse ano. E a gente tem na quinta-feira o Fed injetando mais 8 bilhões de dólares. E na sexta-feira a gente tem o desemprego, certo? Que vai ser muito importante também para a gente ver esse nível do risco aí. E se você opera essa semana, comenta aqui, pessoal, volatilidade. BlackRock está se movimentando, o Fed está injetando dinheiro, o mercado está nervoso. Mas você acha que os grandes estão operando manchete? Não, eles estão operando liquidez. E olhando para a liquidez, ela sempre deixa o seu rastro. Vamos aqui olhar para o mapa real do campo de batalha com a Thiago, eu estou com esse liquidation aqui de uma semana, porque eu queria justamente clarear os movimentos aqui, né? Para que a galera possa compreender. Então a gente tem uma faixa aqui, ó, que ela está viva ainda, ó. E foi a faixa que defendeu esse último movimento que a gente teve aqui, ó, antes um pouco aí do final de semana, certo? Depois aí vem o final de semana, você vê que existe aqui, ó, mais algumas formações, ou seja, mais algumas entradas, joia? E a gente tinha hoje, pela manhã, uma faixa que estava formada aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de 67, que só tem o restinho dela aqui, o resquício, que é isso aqui que estava empurrando o preço para baixo, no caso, certo? E que foi liquidada, beleza? Com esse movimento de alta. E o mais interessante para mim desse gráfico aqui agora é a gente observar essa nova faixa que surgiu aqui, que para mim, ó, isso aqui, ó, significa uma força compradora defendendo essa pernada aqui para cima. O preço está muito próximo aqui. Ela é uma faixa, na minha opinião, ainda assim vulnerável. Mas se ela, na dimensão que ela está tomando aqui, né, isso a gente só pode interpretar ela como força. E isso pode sim sustentar o preço aqui e fazer com que ele se eleve mais um pouco, tá? Vamos sair daqui da liquidation e vamos olhar o gráfico, porque isso daí vai ficar bem interessante quando a gente fizer a associação com o gráfico. Eu estou com um gráfico diário do Bitcoin aqui, ó, e a gente tem aquele grande movimento, né, de venda, e a gente está assistindo essa lateralização que já tem bastante dias aí, inclusive. E a gente tem 3 pontos cruciais aqui, na minha opinião. Esse primeiro ponto foi um grande ponto de reação e o que teve mais volume, inclusive, certo? Ou seja, sinalizou um ponto aí de defesa que ficou marcado, e posterior a ele, a gente tem outros 2 pontos que, se a gente for perceber, eles estão ascendentes, ou seja, está sendo preservado aqui, ó, os fundos anteriores, tá certo? Tem outra coisa interessante para olhar nesse gráfico macro aqui no diário. Eu fiz essas 2 linhas aqui, laranjas,
que mostram de fato onde teve maior equilíbrio, que toda vez que o preço tentou extravasar para fora delas, ela sentiu, ok? Aqui embaixo ficou claro que tem uma grande defesa, ó, volume aqui, a gente vai observar, defendendo esse ponto aqui, agredindo, tá certo? Aqui ele vem, volta, fecha lá em cima. Isso eu achei super interessante, demonstrou força, jogou o preço para esse patamar. Só que a gente tem que ficar alerta. Essa linha vermelha aqui é o VWAP mensal, é o VWAP do mês anterior. Para mim, ela ainda está meio que mandando aqui, ó, segurando o preço. Esse é o primeiro momento que o preço passa e está conseguindo se manter acima dela, tá certo? Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que observar, tá? Para mim, até o final do dia, se o preço, né, se preservar aqui em cima, em acordo com o Liquidation Heatmap que a gente viu ali, isso é um sinal, para mim, positivo de que ele pode, sim, começar a buscar níveis mais acima. Pelo menos chegar nessa faixa superior aqui, ó, que tem alguns dias que ele não chega nesse retângulo maior aqui que a gente tem formado, tá? Então, aqui foi o gráfico do diário, para a gente ver isso de uma forma mais macro. Vamos passar rapidamente aqui no 4. Aqui no 4 a gente vai ver, ó, justamente os pontos bem defendidos, com volume aqui, certo? Volume aqui, tá certo? As defesas, a gente percebe também que o preço sobe, sentiu essa faixa, ó, tem volume aqui em cima, ele tenta voltar, tem um volumezinho, tá certo? E agora, com mais pujança, um ponto, de certa forma, explícito aqui no gráfico, agressor, né? Você vê que ó, o volume está aumentando, ele consegue se sobrepor, ficar acima dessa faixa, mas ele está sentindo ainda essa outra linha, tá? Então, para mim, até o final do dia, é isso aqui que a gente tem que ficar alerta. Com relação a trade, né, Thiago? Vamos agora aqui para o gráfico de 15. Trade. A operação que a gente está aberta é justamente a operação de compra desse ponto. Mostrando aqui para o pessoal agora, 66.993. Ele sai até um pouco mais tarde, porque para montar a gente teve que montar para cima, né? Correto? Exato. O preço médio ficou um pouco para cima porque estava uma coisa assim meio instável, né? Não estava cravado, exatamente. A gente estava esperando, na verdade, que o gráfico fizesse um movimento aqui, assim, para de fato ele liquidar essas faixas aqui e aí dar um melhor ponto de compra. Era isso que a gente estava aguardando e, na verdade, ele já veio daqui mesmo, ó, e já mandou para cima. Então, a entrada foi um pouco atrasada, de certa forma, no rompimento aqui dessa faixa, ó. E aí a gente está nessa operação de compra. Essa linha aqui, ó, é a linha do VWAP mensal e aqui está bem explícito agora, ó, que o preço pegou e se equilibrou um pouco mais entre a VWAP mensal e aquela outra linha laranja que eu tinha demarcado, que é uma linha que está segurando o preço aí, de certa forma. Então, para mim, Thiago, o que é que a gente tem que ficar atento aqui agora, tá? Na minha opinião? Quem entrou na operação de compra, maravilha, tá on. O que está ativo é a operação de compra, certo? Esse processo de correção do preço aqui, a gente tem que ficar atento, certo? Que ele pode corrigir para dar um ponto, tipo um golden point, uma nova entrada para dar sequência, ok? Ou ele vai, na minha opinião, já subir, buscar pontos aqui, e aí a gente tem que ficar atento nas respostas vendedoras. É que eu estou querendo dizer, o movimento do preço, buscando para cá, a média, que está indo em direção ao preço aqui nesse momento, isso para mim está claro, não é o preço que está indo em direção à média, a média indo em direção ao preço, certo? Acontecendo um encontro mais adiante, essa linha aqui, ela também vai continuar aqui para
acontecendo um encontro mais aqui, tendo aquela liquidação que a gente viu lá no gráfico, daquela faixa que está aqui, defendendo, se existir essa liquidação e o preço, de fato, disparar, isso é um sinal de defesa, né? Tiago, o que é que você acha do que eu estou falando aí? Rapaz, eu concordo com você, tá? Eu concordo, a gente entrou nesse trade junto mais cedo, a gente tinha analisado mais cedo o mercado. Acredito que se o preço continuar se mantendo acima da VWAP e acima da média ali azul que está mostrando, a gente tem uma forte possibilidade de tentar descobrir novos topos, né? Eu não estou falando novos topos de all-time high, tá, pessoal? Estou só falando que ele pode continuar essa tendência de alta a curto prazo, certo? E o trade que hoje eu pensei e considerava turbo vai se transformar num trade longo, entendeu? De talvez 72 horas, talvez até um pouco mais. Mas é isso aí. Exatamente. É isso. O que eu estou imaginando aqui, Thiago, é que ele está fazendo aqui para mim uma lateralização. Ele encontrou a nossa nova faixa de equilíbrio. As posições lá pelo liquidation, elas estão sendo montadas de compra. Tanto é que a faixa de liquidation mais forte que a gente tem hoje lá no Heatmap, ela está aqui abaixo, tá certo? Então, para mim, as pessoas estão acreditando, de um modo geral, que o preço ainda sobe um pouco mais. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Existe essa faixa aqui, ó, que a gente tinha pontuado, que é uma resistência a ser batida, ela sentiu aqui, voltou, mas ela se sustentou bem próximo dela, entendeu? Então, minha expectativa é essa, de que o preço realmente ele consiga subir um pouco mais e tentar buscar essa faixa aqui, ó, de 71.600, alguma coisa do tipo, tá certo? Essa é a minha visão aí. Agora uma pergunta para você aqui, Marcelo. Se a guerra escalar, né? Se, sei lá, a gente começar a ver outros países entrando e transformando esse conflito num conflito geopolítico, uma terceira guerra mundial, vamos dizer assim, você acha que isso invalidaria nosso trade? Você acha que... Olha, o que é que eu estou pensando, tá? Inclusive, eu até tentei buscar informações. Eu tentei buscar informações sobre isso aqui, eu não consegui achar, tá? Quando a Ucrânia entrou em guerra, a Ucrânia ela virou um dos países que passaram a comprar mais Bitcoin, né? De certa forma, certo? Para poder resguardar lá a grana da galera, tá certo? Eu não sei se o Irã, como país, enfim, eles têm isso na cultura deles lá, não sei como é que seria. A população, de um modo geral, para tentar resguardar falou um ponto muito dinheiro. Interessante. Pois é, como é que seria, entendeu? Um ponto muito interessante, inclusive. Seria uma maneira das pessoas conseguirem resguardar dinheiro, só que como eles vivem sob um regime, eu entendo que a internet lá é super limitada. Então, eu não sei a que ponto eles têm acesso à tecnologia, a VPN, essas coisas, para de fato poder comprar, entendeu? Só que a gente sabe que a gente vive num mundo globalizado hoje e que o acesso a essas coisas, no final das contas, termina chegando, né? Então, eu não sei que tipo de resposta isso daí a gente poderia ter. Eu acho que uma coisa que é importante que você mostrou ali é o seguinte: BlackRock, ela pegou nas 2 horas atrás aí e vendeu, né? O interessante é que na venda da BlackRock o preço está escalando para cima. Então, para mim, por enquanto, pelo menos, a força compradora ela está mais forte, tá? Se a guerra escalar, você questionou, o que eu vejo, assim, primeiramente, assim, que vai sofrer um impacto, para mim, é o petróleo. Vai depender muito ali do Estreito de Hormuz, que você até falou, né? Se de fato aquilo ali parar, aquele escoamento de petróleo, muitos países vão ficar impactados aí, e eu acho que a China vai ser o país que vai mais sofrer. E aí eu não sei, de fato, o que é que isso pode gerar lá para a economia chinesa e que tipo de movimento ele vai fazer, entendeu? Para tentar resguardar seu capital, enfim. Como é que vai ser esse impacto, né? Isso é uma coisa nova que a gente vai experienciar aí nos próximos dias. Mas eu, a princípio, esse movimento aqui, ele é um movimento, na minha visão, ainda embrionário. Não dá para cravar que o Bitcoin vai escalar, que o Bitcoin vai
estourar, tá certo? Para mim, como a gente estava falando no diário aqui, eu vou botar até no 4 horas, ele está dentro ainda desse caixote, ele ainda está dentro dessa faixa de lateralização. O que para mim pode acontecer e o que eu estou de olho inicialmente é se o preço vai falhar nesse ponto para me dar uma venda, tá certo? Nessa faixa aqui, tá bom? Ou se ele vai vir e vai extravasar, e aí eu estou de olho justamente nisso, ele vai falhar nesse outro ponto aqui de cima para me dar uma venda, tá? A compra, o que tinha que ser feito já foi feito, tá? A gente entrou na compra aqui assim, né? De certa forma um pouco tardio, por quê? Porque a gente estava, né, Thiago, como a gente conversou, esperando que o preço ele fosse revisitar aqui, pelo menos varar esse fundo aqui, né? Ser defendido somente por esse fundo daqui. E a gente estava tentando pegar uma opção de compra num Golden Point melhor, aqui, né? Num preço melhor, na base do retângulo aí. Mas não foi isso que aconteceu. Então o importante é pegar, entrar na compra. E para mim agora, o que eu estou observando é isso. E aí volto a falar. O dia ainda não acabou, a gente precisa que o dia acabe. Se o preço se mantiver acima dessa VWAP, entre essa linha, vou voltar no Liquidation Heatmap aqui, ó. E esse ponto aqui continuar crescendo, isso é um sinal de interesse comprador, na minha opinião. Isso vai fazer com que o preço se eleve, tá certo? Eu acho que é essa leitura que a gente tem que fazer, Thiago, inicialmente. Olhar o gráfico dessa forma. Não dá para pensar em Bitcoin, a não ser como trade ainda. Minha opinião é essa. É isso aí. Então, pois é, pessoal. Nesse vídeo a gente teve guerra, a gente falou de petróleo, a gente falou de ouro explodindo, de equities pressionadas e o Bitcoin aí mostrando sua fraqueza nesse primeiro trimestre, mas com hoje uma explosão para cima muito forte, né? E ainda falamos sobre um pouco de liquidez, como elas são caçadas. Isso não é um mercado calmo, é um mercado precificando um risco que vai vir muito mais à frente. E o que é que decide isso tudo é o Estreito de Hormuz até o presente momento, né? E se você quer aprender a operar macro mais técnico, já se inscreve aqui no canal, porque aqui no Crypto Club a gente não reage, a gente tenta se antecipar. E já comenta aqui, o que é que você acha que e já comenta aqui, você acha que essa guerra vai escalar mais ainda ou será uma operação rápida e o mercado vai respirar depois? Já deixa aqui nos comentários também, pessoal. Um grande abraço, valeu Marcelo, obrigado aí por sua análise hoje, valeu? Valeu, meu velho, tamo junto, vamos que vamos, e vamos ver qual será o nosso próximo trade. É isso aí.